Espírito Santo de Deus, estamos na Tua presença nesta noite. Nós queremos dar espaço completo para a Tua obra no nosso meio. Usa a Tua filha que vai ministrar a palavra agora. Enche este lugar, Senhor, enche os corações que ainda estão vazios. Ministra na nossa vida, nós queremos mais de Ti, mais de Ti. Eu sei que o Senhor tem algo para nos preencher, algo para falar mais, algo para dar mais. Por favor, enche este lugar, Senhor. Enche este lugar. Usa a Tua serva mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Paz, meus irmãos. Podem sentar, amados. Hoje é um dia muito especial. Não sei se é para você, é para mim. Hoje completa um ano que a comunidade dos discípulos foi inaugurada oficialmente. Não sei se você já falou isso aqui. Não foi falado ainda, né? Que eu entrei depois do início do culto. Hoje faz um ano que nós estávamos no templo ali da igreja Batista, né? E fizemos a festa da inauguração. Quem lembra desse dia? Amém. É um motivo de alegria, de saudade daquele dia. Mas muitos outros dias de grandeza virão na nossa vida. Nós estamos aguardando. Hoje o início das 40 horas de jejum pela igreja, pelo trabalho da Casa de Milagres e as coisas que vão ser feitas. Você está jejuando ao Senhor? Já está? Quem entrou nas 40 horas de jejum? Levante a mão, quero ver. Amém. Uma boa parte da igreja. É um privilégio. E para as 40 horas de jejum desse tempo, tinha sido passado um tema para a ministração que vai ser usado nos 21 dias de jejum. Então, houve uma mudança, né? Os nossos 21 dias de jejum desse primeiro semestre, vamos falar sobre dons, né? O uso dos dons, buscar os dons, conhecer os dons, nos encher de dons. Então, isso vai ser feito nos 21 dias. E agora, nesses cultos das 40 horas, hoje e amanhã pela manhã, amanhã à noite, nós vamos falar a respeito da santificação. Sobre o processo da santificação, preparando o nosso interior para buscar os dons dos 21 dias. Amém ou não amém? Então, tudo tem que ter um processo, né? Então, é crescente. Nós falamos sobre casa de Deus nos últimos 21 dias. A igreja aprendeu sobre ser casa de Deus, que nós somos casa de Deus, que a célula é a igreja. Enfim, nos enchemos de tanto conhecimento, de alegria, mudou a mente de muitas pessoas em relação a ser igreja. E depois veio na sequência para o povo de Goiânia e toda a videira e vinha a Casa de Milagres, que é a casa de Deus. Nós estávamos com a programação feita, estamos fazendo Casa de Deus agora, que é o reflexo dos 21 dias sobre Casa de Deus. E vamos fazer Casa de Milagre. Então, se nós somos Casa de Deus, nossa casa é Casa de Milagre. Amém ou não amém? Amém. Onde tem Deus, tem milagre. Amém. Você lembra de Jesus ter entrado em algum velório para o morto continuar morto? Não teve. A gente vai no velório, entra, o morto está morto, sai e enterra o morto. Mas Jesus não enterrava nenhum defunto, Jesus levantava ele. Então, onde nosso Deus está, onde é casa de Deus, é casa de milagre. E nós vamos ver isso no próximo final de semana. Quantas casas de milagre nós temos, pastor? 9? 9 casas de milagre. Hã? Só adultos, que é a primeira remessa. 9 casas de milagre funcionando e toda a igreja trabalhando, todos os líderes de adultos e as células. E, na sequência, depois virão quantas de jovens? 6 casas de milagre de jovens e adolescentes juntos. E vai ter milagre. Vai ou não vai, jovens? Amém. Glória a Deus. Eu quero ver milagre. Não quero só falar, eu quero ver milagre. Para isso estamos jejuando, orando e buscando o Senhor. Graças a Deus. E depois vamos ter os 21 dias de jejum, e depois vamos ter um pacto, vamos ter casa de milagre, vamos ter vigília, e vamos continuar o ano todo na bênção de Deus. Amém, amados? Então, nós vamos falar um pouco sobre santificação, que é um tema que deveria ser sempre citado, sempre pregado, e hoje eu quero falar de uma maneira um pouco mais íntima, de ler a Bíblia, de buscar o texto, buscando
gravar isso na mente de vocês. Vocês já foram cheios, já foram visitados. Eu estava orando lá na secretaria, na sala do pastor, e vendo o fogo pegar. Eu não sabia se eu orava lá ou se eu corria para cá, né, para participar da bênção, do derramar de Deus, que tem que ser uma coisa comum no meio da igreja. Não tem que ser um ato esporádico. O derramar de Deus tem que ser comum quando nós nos reunimos para adorar a Deus. Então, falar de santificação, para mim, é uma coisa preciosa, porque é uma das doutrinas que mais ensinei nesses anos todos no meu ministério de ensino. Santificação é algo que todo crente deve estar envolvido. E a palavra santificação vem lá dos primórdios, certo? Do tempo do hebraico, já se falava em santificação. Então, a palavra kadosh, no hebraico, significa ser separado para um serviço. E no grego, a palavra não é kadosh, porque kadosh é no hebraico. No grego, a palavra é agios, que quer dizer santificando, santificar, santificação, santidade, santificado. Então, essa é a tradução da palavra. Isso significa estar separado, ser separado para um serviço especial. Não significa purificar para sempre. Não significa purificar ou tornar a pessoa sem pecado. Não, significa estar separado para um serviço. Isso que quer dizer as palavras no original. Separar para alguma coisa, separar para um serviço. Eu quero perguntar, você se sente separado para alguma coisa para Deus? Você se sente separado? Eu me sinto plenamente separada para o serviço de Deus. Então, em relação ao cristão, santificação, santidade, significa estar separado do pecado, das coisas do mundo, para viver para Deus, para viver com Deus e para servir melhor e sempre a Deus. Então, através de toda a Bíblia, a santificação é um elemento essencial na relação do homem com Deus. Sem a santificação, diz a Bíblia, ninguém verá o Senhor. Diga isso comigo, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Eu vou ver o Senhor, e você? Então precisamos ser santos. Precisamos ser separados. Louvado seja o nome de Jesus. Então, a qualidade de ser separado do pecado é uma característica fundamental daquele que é chamado por Deus para servir a Deus. Não existe crente que agrade a Deus sem estar separado do mundo, sem estar separado do pecado, sem viver uma vida no processo de santificação. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22 e 23. Esse é o primeiro texto que nós vamos ler, e vamos ler uma sequência de textos que eu gostaria que você marcasse na sua Bíblia. Se você tem um papel, uma caneta, os nossos irmãos estarão pregando amanhã novamente e vão focar vários pontos da doutrina da santificação. Então, vale a pena você estar atento para encher a sua mente desta santa palavra, deste santo assunto que é a santificação. Então, Paulo diz assim, 1 Tessalonicenses 5, 22 e 23, eu vou ler na tradução NVI. Afastem-se de toda forma do mal, ou de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente ou em tudo, que todo o vosso espírito, alma e corpo seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Do que Paulo está falando? Espírito, alma e corpo. E o apóstolo diz que o Deus de paz, Jesus é o Deus de paz. Ele veio, ele é a paz que nós temos, Jesus. E ele diz que esse Deus de paz vos santifique em tudo, ou seja, que você seja santo completamente, da cabeça aos pés, em toda a vossa maneira de viver. Ora, isso é um universo de possibilidades. Toda a vossa maneira de viver inclui domingo a domingo, dia a noite, lazer, trabalho, namoro, vida conjugal, relacionamento familiar, relacionamento de namoro, de amizade, de amigo, de chefe, de patrão, de empregado. Toda a vossa maneira de viver tem que ser vista por Deus de uma maneira que não seja repreendido. Irrepreensível não é digno de repreensão, não será nunca repreendido. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então,
a paz de Deus, a presença de Deus, a vida de Deus em nós, deve produzir em nós o desejo da santificação. Por isso, quando você conhecer um crente, seja daqui ou de outro lugar, que vive uma vida no pecado, saiba, sem reserva, sem sombra de dúvida, a salvação desse crente, se já não caiu, está comprometida pela falta de santificação. Porque a Bíblia é bem clara, se você não for santo, você não verá Deus. É claro, o mandamento do Senhor é claro. Louvado seja o nome de Jesus. Deus quer para ele um povo santo. Deus não anda no meio dos ímpios. Deus não faz obra no meio dos sujos e dos pecadores. A obra de Deus é feita no meio do povo que ele separou. Viu, amados? Jesus disse que se os discípulos se calassem, as pedras clamariam. Muitas vezes os pecadores falam coisas que os crentes, e vivem coisas que os crentes não querem viver, porque são as pedras que estão clamando para um povo que se cala, que não toma posição. Mas a vontade de Deus é andar no meio dos santos, é ministrar aos santos, é levantar os santos, é usar os santos, porque Deus é santo e habita no meio da santidade. Amém ou não amém? Glórias a Deus, não é porque nós vamos estudar na intimidade dos textos que nós vamos ficar calados. Toda a glória seja dada a Ele. Então, dê glórias ao Senhor, louvado seja. Então, desde a criação, desde que Deus formou o primeiro homem, Deus o formou para ser santo. E a plenitude da santidade de Adão e Eva, que não conheciam pecado, mas que Deus exigiu santidade, estava na obediência. Então, a plenitude da santidade do Adão e da Eva estava no fato de obedecerem à ordem de Deus. Porque eles não conheciam pecado, eles não tinham caído no pecado, nada que eles fizessem ali era pecado, porque o pecado, na vida humana, não existia. Então, onde estava a santidade requerida desde o Éden? Na obediência do não comer do fruto que Deus tinha proibido. Enquanto eles permanecessem naquela obediência, havia santidade plena, e Deus andava com eles no jardim. Sabe quando é que Deus anda conosco? Quando nós estamos em obediência plena. Quando nós obedecemos e santificamos a nossa vida. Deus fala de manhã e volta para ver a resposta de noite. Deus pede de manhã e você já responde de noite. Deus fala com você no alvorecer e também no anoitecer. Deus anda com você no jardim quando você está em obediência à vontade de Deus, em santificação. Mas quando isso não acontece, Deus se cala. E quando eles pecaram, Deus veio no jardim, na viração do dia, segundo diz o texto de Gênesis, e falou: Adão, onde você está? Por que você se escondeu? Será que Deus não sabia o que tinha acontecido? Mas isso é para registrar, para que ficasse registrado que Deus sabe quando nós pecamos e que nós temos vergonha de Deus quando nossa vida não está à altura do que Deus nos manda. Você sente vergonha ou não sente? Você sente vontade de orar muito, fervoroso, bater o pé, levantar a mão, quando você sabe que sua vida não está íntegra diante de Deus? Fala para mim, responde. Dá, a gente fica batido, a gente põe a cara na cadeira, na cama, abaixa a cabeça, põe a cara no chão e não consegue orar. Porque nós somos iguais, e eu sou assim também. Então, Deus vinha ali para falar com Adão, num ambiente de santidade, num ambiente de obediência. Louvado seja o nome de Jesus. Mesmo quando eles andavam no jardim, Deus falava com eles. Mas logo que pecaram, a voz de Deus se calou. E para onde que eles foram? Para fora do jardim. Não tinha mais comunhão. Não tinha mais necessidade de estar junto. Não tinha como compartilhar. Não tem compartilhamento. Não tem divisão de ideias, de revelação. Deus não compartilha com quem vive na desobediência. Presta atenção, irmãos. Nós vamos ver muitas coisas lindas nessa ministração. E depois de quase 2000 anos, primeiro Deus veio para Adão, se revelou, pediu a santidade, pecaram. Depois de quase 2000 anos de gerações de pecado, como se Deus tivesse esquecido daquele plano, Deus vem outra vez e levanta uma nação para ser santa. Deus fala com Abraão e chama para ele um povo santo, através de Abraão. E ele, então, começa a estabelecer normas de conduta, estabelece no Sinai os 10 mandamentos, o decálogo. Depois, na peregrinação, ele coloca as leis de comportamento, para que eles vivessem uma vida santa, agradável a Deus, para que Deus continuasse andando no meio deles.
Então, se você examinar as Escrituras do ponto de vista da santificação, você vai ver que Deus sempre quis estar no meio dos homens, no meio dos seus filhos, e para isso acontecer, Ele sempre exigiu santificação. Então, toda vez que tinha uma coisa simbólica, uma coisa especial, Deus dizia, santifica o povo, Moisés. 3 dias. E o que era a santidade? Parar de comer comida, não comer nada contaminado, não se deitar com mulher, não tocar nada imundo, para chegar no monte de Deus, para Deus falar com eles. Não era assim? Santifica o povo, fulano, santifica o povo. Então, 3 dias, o mínimo que Deus pedia de separação das coisas imundas, para que o povo pudesse chegar e não morrer por falta de santidade. Olha que coisa preciosa. Abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 11. Levítico 11, 44 e 45. Diz assim o Senhor, estabelecendo regras de santidade. Pois eu sou o Senhor, Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se move rente ao chão. Eu sou o Senhor que os tirou da terra, do Egito, para ser o seu Deus. Por isso, sejam o quê? Santos, porque eu... Ora, Deus estabelecendo regras de comida. Não comam bichos que se arrastem pelo chão, não comam répteis. Estabeleceu normas. Norma do que comer, como comer, o que comer. Para que houvesse santidade no templo, no corpo, para que Deus pudesse estar no meio deles. Mas eles também não obedeceram, eles também pecaram. Exibiram os seus pecados aos olhos de Deus. Deus muitas vezes os avisou da destruição por causa do pecado. Deus os levou para o cativeiro. Deus mandou peste. Deus mandou serpentes ardentes. Deus usou de tantas coisas para corrigir o povo por causa do pecado. Porque Ele queria viver em comunhão com esse povo. Ele queria viver no meio deles. Ele queria andar com eles. Deus queria que a nação de Israel tivesse um governo teocrático. Deus governando dia a dia, mostrando como agir, mostrando como fazer, entregando os inimigos sem luta, sem guerra, miraculosamente, para que eles tomassem toda a Palestina, toda a terra que o Senhor tinha prometido a Abraão, para que eles entrassem lá de uma maneira forte, para que todos os povos ao redor vissem quem era o Deus daquela nação. Deus queria se manifestar através dele. Mas só que não pode haver comunhão entre Deus e o pecado, entre o santo e o desobediente. Abra sua Bíblia outra vez. Vamos para Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, verso 1 a 7. Aí vocês vão ler juntos, tá bom? Na versão de vocês. Vamos juntos? 1, 2, 3. Versículo 1. Eu vi o Senhor num alto e sublime trono. Está cheia da sua glória. Trazendo uma brasa viva. Com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Olha como Deus se coloca, os serafins colocam Deus. Por aquilo que se pode entender nas Escrituras, os serafins são seres raros. Poucos são os serafins.
E pelo que pode se entender, os serafins são anjos, são seres celestiais criados com a exclusividade de guardar a santidade do trono de Deus. Os serafins têm 6 asas e eles sobrevoam o trono, a santidade de Deus. E eles foram criados exclusivamente para estar exaltando a santidade de Deus. E eles passam de eternidade a eternidade, dizendo a mesma coisa. E parte disso está no texto de Isaías. Isaías teve essa revelação. Os serafins dizem diariamente, hora por hora, minuto por minuto, século por século: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. São seres especiais que ninguém viu, que não falou com ninguém, que não veio à terra. Eles não têm mensagem, eles não vêm falar com os homens. Eles foram criados para exaltar a santidade de Deus. Isaías viu o trono de Deus e viu o séquito de Deus. Vi Deus assentado no alto e sublime trono, e a orla das suas vestes era tão grande que o templo onde Isaías estava orando ficou cheio daquela glória. E ele via as bordas do manto de Deus cobrindo, e ouviu o som dos serafins clamando em altas vozes. Ai, que harmonia de vozes! Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quando Isaías teve aquela visão espetacular, a Bíblia diz que ele caiu prostrado. Ele reconheceu o seu estado de pecado. Ele reconheceu quem ele era quando ele viu que era santo. E ele disse: ai de mim, que vou morrer, que estou perecendo, porque sou sujo, sou pecador, sou homem de lábios impuros. Falo o que não devo, pronuncio palavras que não devo, conto piada suja, murmuro do rei, falo falsidade, tenho lábios impuros. E eu vi o Senhor, e o Senhor é santo, e os serafins são santos, e eu vou morrer. Mas Deus não se mostra para um pecador sem o objetivo de transformá-lo. Se Deus não quer transformar, Ele também não se revela. Mas se Deus se revelou para você como santo e você não obedece, você está em pecado. Mas quando você sente a revelação, sente a presença e reconhece o seu pecado, o Senhor vem para você. Porque Isaías era igual a nós. Escolhido de Deus, jovem ainda. Mas Deus respondeu aquele momento de arrependimento e de quebrantamento como um raio. E a Bíblia diz que veio de lá do céu um anjo, com uma pinça na mão, e tirou uma brasa viva do altar de Deus. Nosso Deus é fogo, a presença dele é fogo. Quando ele toca, esquenta. Crente gelado não tem parte com o Espírito. Crente cheio de Deus tem fogo. E ele pegou aquela brasa acesa, vermelha, sabe, da fogueira? Quando você acende lá, que bate para fazer o churrasco, que fica vermelha, tinindo. Ele pegou uma brasa daquela do altar de Deus, lá da eternidade, lá do alto dos céus, e voou para ele no templo de Salomão. E a Bíblia diz que ele veio e tocou na boca dele, com aquela tenaz, com aquela brasa. E ele disse: agora você vai falar as palavras da santidade. Agora você vai profetizar para este povo, porque eu te santifiquei. Você quer servir a Deus, irmão, irmã? Vive se voluntariando, santifica os teus lábios, porque Deus usa a boca santa. Não é de qualquer jeito, não. Se você não se santificar, vai ficar só na vontade. Mas o Senhor mandou um serafim, trazendo uma brasa viva. Com ela tocou minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida, o seu pecado será perdoado.
Deus ainda procura um povo assim. Você pode dizer, mas isso é no Velho Testamento. Não, nós vamos chegar no Novo. Eu só estou começando. Paulo falou muito sobre santidade, usou todas as estruturas da lei, usou todas as estruturas do Velho Testamento para montar uma doutrina de santificação no Novo Testamento. Paulo não ensinou santificação, Pedro não ensinou santificação, Jesus não mostrou santificação sem base. Como se caindo assim de paraquedas, as bases da santificação, da igreja primitiva, dos escritos de Paulo, de Pedro e dos discípulos, as bases estão na lei, estão lá no começo da palavra de Deus. Amém ou não amém? Glórias a Deus, a santificação é essencial para se ter comunhão com Deus. Vamos agora aos textos de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 6. Versículo 14. Agora vamos ver a santidade na prática. Como é esse negócio de santidade? Como Deus vê? Diz assim, versículo 14 até o capítulo 7, verso 1. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles, entre eles andarei. Serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu vos receberei. E lhes serei pai, vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, diz Paulo, ele está citando um texto do Antigo Testamento. Amados, visto que temos essas promessas, que vieram lá dos primórdios, lá dos nossos antepassados, aí ele arremata o texto e diz, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Onde é que Paulo buscou as bases? No Antigo Testamento. E o que ele está ensinando aqui? Como deve ser o seu viver diário em relação a fazer pactos, a fazer alianças, a fazer tratos e contratos, a andar junto, vida diária. Que comunhão tem o crente com o descrente, para que vivam juntos? Que comunhão tem Deus e os demônios, para que compartilhem? Isso é vida prática, não é, irmãos? Como é que você pode andar abraçado ao descrente, comendo com ele de noite, passeando com ele todas as horas, tendo comunhão na internet, compartilhando suas intimidades com ele em público, num meio de comunicação? Que comunhão pode haver entre um santo e um incrédulo? Que bem faz a um santo expor a sua vida para que todos saibam, crentes e incrédulos. Que honestidade, que santidade, que retidão, que pureza tem quando um jovem, uma mulher, um homem expõe a sua vida no meio de comunicação público para que todos vejam. Que santidade tem o ímpio com o santo, para que ele saiba da minha vida. Quando eu me equiparo a ele, eu sou como ele. Eu sou um deles, não há diferença. Como Deus me vê. Como Deus vê o seu Facebook, como Deus vê o seu Twitter, como Deus vê a sua comunicação. O que você expõe, um descrente pode ouvir, pode saber. Que comunhão tem o justo com o injusto? Que comunhão tem Deus com Belial? Que parte você tem com as trevas? Se você ama as trevas, você é treva.
o seu Facebook te denuncia, o seu fanpage te denuncia, o seu Twitter te denuncia, toda a sua comunicação te denuncia. Você é luz ou você é treva? Eu sou luz. Aquele meio não me pertence. Eu não vou contar meu relacionamento conjugal lá. Quem pode me ajudar lá? Ninguém ora no Facebook. Raras são as coisas boas que se vê no Facebook. Se vê nudez, imoralidade, paquera, flerte, homossexualismo, mentira. Outras coisas. Deus está me dando outra coisa aqui, pastor. Fofoca, desvalorização da igreja, dos ministérios, do serviço cristão. Que pacto, que luz, que proveito tem horas gastas digitando num teclado para expor a sua vida para muitos infiéis. Me desculpe, isso é santificação. Não tem nada a ver com a sua vida, mas Deus tem. Você é igreja, é corpo, está enlaçado em mim. Se você não é santo, também me contamina. Se você toma ceia indignamente, também me contamina. A minha vida não anda, meu ministério não anda, a célula não anda, a igreja não anda, e a culpa é sua. Louvado seja o nome de Jesus. Quem pode dizer amém? A igreja de Corinto estava rodeada de imoralidades, de pecados, falsa religião. Os cristãos eram tentados constantemente a voltar às práticas mundanas. E Paulo tratou a igreja de Corinto à altura da necessidade dela. Com todo o rigor que ela precisava ser tratada como igreja de Jesus Cristo. Jesus Cristo sabe como tratar a sua igreja. Para isso ele levanta os santos, os profetas, para tratar a igreja à altura da necessidade dela. Nada na igreja deve ser feito na carne. Nenhuma exortação, nenhuma admoestação, nenhum consolo, porque nós vivemos no reino do Espírito. Então, quem se levanta para exortar a igreja de Jesus, tem que fazer isso no Espírito, na autoridade do Espírito. E diz aí, vamos ler outra vez, os versículos 14 e 15. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Que união do crente com o incrédulo? Uma lista de coisas completamente opostas que Paulo está colocando aí. Então, Paulo não encoraja nenhum tipo de compromisso, a não ser que você se junte a um desses para poder conduzi-los a Cristo, para evangelizar, para manter um tempo, para mostrar a grandeza de Cristo na sua vida, para falar das coisas de Deus. Agora, por prazer, você está comprometendo sua vida com Cristo. Eles faziam por prazer, porque adoravam beber junto, comer junto, viver junto, fazer tudo junto. Ainda tem mais. Então, ele não encoraja nenhum tipo de compromisso entre crente e incrédulo. Não pode coexistir justiça com a injustiça. Ele mostra que não pode haver nenhuma tolerância do pecado na vida de um cristão. Por pouco que seja, por pequeno que seja, não pode haver tolerância. O pecado tem que ser confessado, arrependido, confessado, perdoado. Esse é o processo do pecado na vida de um crente. Louvado seja o nome de Jesus. Certas religiões, principalmente algumas religiões orientais, têm na sua filosofia, na sua formação, o ensinamento de que nenhum mal é totalmente mal. Está sempre acompanhado de algo bom. E nenhum bem é totalmente bem. Tem sempre um pouco de mal em todo bem. Essa é uma filosofia de uma falsa religião, que existe um símbolo específico. Quem sabe qual é? Exatamente. Nem todo mal é tão mal, nem todo bem é tão bem. Ambos estão contaminados. Mas isso é uma filosofia satânica. Você não encontra ela nas Escrituras. Porque santo é santo e mal é mal. Santidade é santidade, pecador é pecador. Que coisa! Não existe tolerância.
A tolerância do pecado no reino do Espírito é 0. É tolerância 0. É assim que Deus põe. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Que ligação há entre mim e a festa do meio do ano que faz fogueira? Junina. Que ligação há entre mim, que sou templo santo, e Cosme e Damião? Que ligação há entre mim e Iemanjá? Que ligação há entre mim e pular 7 ondas no mar para passar o ano novo? Que ligação há entre mim e ler horóscopo? E fazer simpatia? E buscar alguém que tenha alguma maneira de benzer ou descobrir o futuro? Que ligação pode haver entre Deus e o diabo? Então, desde os primórdios, Deus exigiu santidade. E ainda hoje, Ele está fazendo a mesma coisa. Mas, irmã Marta, será que dá para falar disso nos nossos tempos? Será que dá para falar de santidade no meio disto que nós vemos aí, no mundo, e dentro da igreja acontecendo, sendo permitido? Igrejas de homossexuais, igrejas de lésbicas, certo ou errado? Vocês sabem disso. Dá para pregar isso neste tempo? Ainda dá, para quem tem coragem. Será que ainda tem gente que vive isso? Digo que tem. Gente que quer viver santidade, gente que quer viver dentro da palavra. Louvado seja o nome de Jesus. E ainda tem uma coisa linda que está no texto que nós lemos. E lhe serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Olha que lindo. Se vocês se santificam, se vocês se separam, saem do meio deles, dos pecadores, para ser usados por mim, eu, diz o Senhor, serei pai de vocês, vocês serão meus filhos e vocês serão minhas filhas. Amém ou não amém? Amém. Você é filho de Deus? Amém. Então você precisa ser santo em toda a vossa maneira de viver. Toda maneira de viver. Louvado seja o nome de Jesus. Quando chega no capítulo 7, no versículo 1, ele diz assim: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, por causa do privilégio que eu tenho de ser chamada filha de Deus, por causa do privilégio que você tem de ser chamado filho de Deus, você não tem que deixar 50% das impurezas. Nem 99,99. Você tem que deixar 100%. Tudo que te contamina, que você tem consciência, você tem que abandonar. Ah, mas eu não consigo. Mentira, você não tentou. Você não foi para Deus. Porque todas as impurezas, todos os pecados, todas as manias, todos os vícios que eu já tive, em oração, eu fui liberta. Em oração, em confissão, em lágrima, eu fui liberta. Por que você não é? Qual é o problema? Será que há real arrependimento, real mudança de comportamento, desejo ardente de agradar o seu pai? Eu devo respeito ao meu Deus. Eu temo o meu Deus. Sabe por que eu temo o meu Deus? Porque Ele não me revela tudo. Ele vai devagarinho. Sabe por que eu temo o meu Deus? Porque quando Ele põe a mão no desobediente, não tem quem tira. Quando Ele resolve fazer justiça, quando Ele resolve tocar no desobediente, quando Ele resolve pôr a mão para consertar uma coisa, ninguém tira. Tira? Você já tirou a mão de Deus da vida de alguém? Já impediu? Ninguém impede. Por isso eu temo a Deus. Eu tenho temor, porque eu o conheço. Os crentes não têm temor, porque não conhecem a Deus, não sabem quem Ele é. Quando nós examinamos a Escritura e conhecemos o Deus que servimos, nós passamos a ter temor por Ele. Certo ou errado? Eu temo a Deus. Temo o que eu faço, temo o que eu falo, temo até o que eu penso, porque Ele me julga. Ele vai me julgar. Eu vou ter que ser exprimido por Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Então, nós temos que ser limpos de toda impureza. E aí eu vou colocar 2 grupos de impureza.
Primeira impureza que nós temos que ser limpos. Está em Gálatas capítulo 5. Vamos abrir lá? Existe uma relação no capítulo 5, versículo 19 de Gálatas. Paulo menciona duas amplas categorias de pecado que têm que ser expurgadas. E eu acho que são a primeira leva, ser expurgada da nossa vida. Primeiro, a impureza da carne, e ele relaciona os frutos da carne. Imoralidade, mundanismo. Presta atenção na sua leitura, eu vou ler aqui. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Acho que eu não preciso explicar. Imoralidade sexual é tudo que é avesso na prática do sexo ao mandamento de Deus. Tudo que é contrário ao que Deus estabeleceu como norma é imoralidade. Impureza, libertinagem. A libertinagem é a liberdade de toque com pessoas estranhas sem compromisso. Não é fornicação. Não é fornicação. É libertinagem. Onde existe libertinagem, não existe unção de Deus. A libertinagem é aquela falta de vergonha na cara. Todo mundo com todo mundo. Aquela coisa vazia, oca, cheia de chocarrice. Paulo entra de sola no fruto da carne. Libertinagem é fruto da carne. Quem vive no Espírito sabe como tocar o outro. Sabe quando e como tocar o outro, por mais intimidade que se tenha. Libertinagem é fruto da carne. Vamos lá, a relação só começou. Idolatria e feitiçaria. Ah, não, eu não dobro o joelho no ídolo, não busco feitiçaria. Qual é a idolatria? Só de ídolos? Qual é o seu ídolo? Outra coisa que é fruto da carne: ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. Vamos traduzir aqui no português, claro. Ódio, todo mundo sabe o que é. É vontade de estrangular. O ódio leva ao homicídio. Leva ou não leva? Ah, mas eu não posso matar ninguém. Mas o seu ódio pode matar a vida de alguém, sim. Se eu não souber perdoar, o meu ódio pode aniquilar a vida de uma pessoa. Não preciso matar ele com um tiro. Não preciso, eu mato ele de outra maneira. Quando eu calunio ele, quando eu sujo ele, quando eu defamo ele com o meu ódio, eu estou matando ele. Certo ou errado? Certo ou errado? O ódio. Deixa eu ver o que eu perdi aqui. Discórdia. O que é discórdia? Falta de concórdia. Quando todo mundo aceita e um levanta e diz, não concordo, e não faço, e não vou. Gerou o quê? Discórdia. Onde mais? Ciúmes. O que será que é isso? Só de marido e mulher? É só marido e mulher que tem ciúme? Até que marido e mulher, um ciúmezinho é bom, né? Quem que não gosta? Fala aí. É bom um ciúminho, né? Nossa, você vai sair com essa roupa? Onde você vai? Eu não vou junto. Nossa, bem, que ciúme. É que está muito bonita, eu não vou. Como é que você vai assim tão bonita? É legal, isso faz bem para a relação. Mas aquele ciúme que prende, vou fechar você aqui, você não sai, você não vai, eu não vou deixar. Se você sair, eu te bato. Esse ciúme é bom? Ciúme mata. Não é bom. E na obra, será que tem ciúme? E esse ciúme destrói? Um ciúmezinho é bom. Você estava conversando com o irmão, o que ele falou para você mesmo? É meu discípulo. Lógico que eu quero saber. Me conta. É ciúme sadio, é meu filho na fé, é um irmão que eu estou cuidando. Mas dizer, eu não quero ver você conversando com ninguém, está escutando? Eu sou seu discipulador, eu sou seu dono. Está certo? É doença, é carne. O discipulado não é isso que Deus ensinou, não é isso que Paulo ensinou. Ninguém nunca ensinou isso. Ira é aquela raiva. É aquela ira que fala, que grita, que esperneia, que xinga, que bate a porta, que fala palavrão, que tem que prevalecer no grito. Egoísmo, que não divide nada com ninguém,
que retém um pouco, que dá menos, que espera todo mundo dar. Se já cobriu a cota, eu fico quieto. Egoísmo. Você pensa que eu não esperto, eu escuto, eu sei das coisas. Vamos ver, nós precisamos de R$100 aqui, irmão. Vamos fazer uma vaquinha. Quanto você dá, Paulo? Eu dou 20. Quanto você dá, Rodrigo? Eu dou 30. Ou são 50. Marcelo, eu dou 15. Opa, 65. Irmão Eduardo, eu dou 30. Opa, são 95. E você, irmão? 5. Opa, não preciso dar nada. Não abro minha boca. Vou deixar para outra remessa. Egoísmo. Egoísmo. Eu vou traduzir todo o texto. Dissensões, fruto da carne. É o que gera partido, que faz divisão, que abre... você está falando, não faz isso. Não anda com fulano. Cuidado com o que você vai fazer. O irmão está cheio de Deus para fazer uma obra, vai o outro lá e divide ele no meio. Dissensão. Você vai ser julgado por Deus, porque isso é fruto da carne. Você vem falar língua estranha aqui e provoca dissensão no portão. Você pensa que Deus não vê? Isso é santidade. Isso é duplicidade. Deus não vive na duplicidade. O Espírito não está na duplicidade. Facções que gera grupos de facção. Um torce para o fulano, um torce para o ciclano, outro para Beltrano. Paulo enfrentou facção na igreja de Corinto. Um diz eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Apolo. Outro diz eu sou de Cefas. Vocês não são de ninguém, ele disse, vocês estão na carne. São facciosos, contenciosos, não conhecem a Deus. Inveja, nosso Deus, inveja. Agora aqui ficou mais fácil, embriaguez, né? Orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não sentirão a presença do Espírito. É só isso? Vamos ler junto? Os que praticam estas coisas... Acabou com a salvação. Você está entendendo, irmão? Falar língua estranha não anula a facção. Pôr a mão na cabeça de alguém, ele ser batizado com o Espírito Santo, não anula a inveja. Eu posso orar pelo menino aqui, que está buscando batismo com o Espírito Santo, jejuando, meu futuro genro. Ele ainda não provou esta bênção. Então, nós oramos constantemente com ele, por ele. Eu oro todos os dias e, quando eu posso, imponho as mãos. Eu posso orar, ele ser batizado, porque o Espírito está lá, ele está quebrantado, e quem batiza é Jesus. E viver uma vida de contenda, de inveja e ser reprovada por Deus. Você está pensando que isso aqui é uma fantasia, um teatro? Que a gente põe uma máscara e fica tudo certo? Primeiro aos Coríntios 6, vamos lá. Primeiro aos Coríntios 6, 7 a 11. Paulo não deixava passar. Não tratava ninguém com panos quentes. Ele diz aqui aos crentes de Corinto, uma igreja cheia de dom. Todo mundo lá falava a língua estranha, todo mundo era batizado com o Espírito Santo, profetizava, interpretava, tinha revelação, tinha visão. Lá dentro tinha mestre, tinha doutor, tinha pastor. Tinha interpretação, reconhecimento de demônio. Como é que é esse dom? Discernimento espiritual, obrigada. Lá tinha todos os dons. Não era fraco, não. Mas ele não deixou passar a carnalidade deles em branco e registrou. E até hoje se lê isso. E ele diz, na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça. Mas ninguém quer sofrer injustiça. Todo mundo quer seu direito. Continua do mesmo jeito. Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Aí vem outra relação.
nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Eu não estava pregando na esquina, não. Eu estava pregando para a igreja, escrevendo para a igreja. E ele diz, é o que alguns de vocês têm sido. Mas eu digo para vocês que vocês já foram lavados, regenerados, justificados. Saiam das obras da carne e aprendam a viver no Espírito. Para que vocês se salvem. Precioso. Há outro tipo de impureza, falamos da carne, vamos no espírito. Será que espírito também é impuro? Com certeza. Todos antes da salvação têm um espírito contaminado. A maior contaminação do seu espírito foi a idolatria. Quando o seu espírito se prostrou com o seu corpo diante de um ídolo, isso é pecado mortal. Deus não permite a idolatria. Mas quando você vem para Deus, o seu espírito encontra Deus, não aceita mais os ídolos. A primeira coisa que Deus nos tira é de nos prostrar diante de uma imagem de escultura. Certo ou errado? Porque o espírito regenerado passa a ter comunhão com o Deus que o criou e fica pleno de Deus. É precioso. Mas tem pecado que afeta o espírito. Vamos lá. A impureza do espírito é a impureza religiosa, a impureza espiritual, que também não deve existir na nossa vida. Vamos lá. 1 Coríntios 10, 13 a 23. Continuando. Eu vou ler na Bíblia de vocês, vamos ler juntos para descansar um pouco? 1 Coríntios 10, 13 a 23. Guardando a pontuação, bem bonitinho, hein? Como bons alunos. Vamos lá. 13 a 23. Não... Portanto, fugir da idolatria. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, está falando da Santa Ceia. O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um e um, porque todos participamos do mesmo pão. Presta atenção. Quando nós comemos o mesmo pão, deixa eu traduzir aqui, aproveitar o texto. Quando nós comemos o mesmo pão juntos, somos um pão. A igreja é um pão. Tem coisa mais gostosa do que um pão? Você já foi numa padaria? Hoje de manhã eu fui na padaria. É coisa rara eu ir de manhã na padaria, porque eu compro sempre na véspera. Eu como pão murcho. Pão passado na frigideira com margarina, quando tem. Porque eu odeio na padaria de manhã. Eu quero levantar e comer o pão. Mas quando você vai na padaria, que saiu o pão, quem que resiste o cheiro? É uma delícia, não é? E quando pega quentinho, que sai uma fornada de pão, e põe no saquinho 8 pãozinhos, quando a gente passa aqui no Madalena de domingo, às vezes está saindo uma fornada de pão, e fica lá na fila 3, 4 minutos esperando o pão. Ô, delícia! Ficar naquela fila não cansa. Porque você já espera o pão e sente o cheiro do pão. Aí sai aquela fornada e joga aquele cesto de pão, que o espelho fica embaçado do pão. Aí põe 8 pãozinhos no saco, pesa, você paga, e você vem no carro desesperado para comer aquele pão. Eu só não como porque a mão está suja, porque eu cumprimentei 50 irmãos, e eu não sei onde eles puseram a mão. Aí eu vou comer o pão? Não dá. Aí quando eu estou muito desesperada, eu rasgo um pedaço do saquinho, rasgo o pão com papel e como o pão no carro. Quem é que resiste um pão? A igreja é um pão. Quando todos nós comemos a ceia juntos, Deus nos chama de pão. Quando todos tomamos o cálice juntos, nós somos o corpo do Senhor. O vinho, o sangue, o corpo do Senhor. Vamos continuar a leitura, que está bom demais. Vamos lá?
do altar, quem come do sacrifício? O sacerdote. Só eles podiam comer do sacrifício. Então, ele está voltando lá, no Antigo Testamento. Vede Israel, não é sacerdote quem come do altar? Continuando. Mas que digo, que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos... E não quero que sejais... Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice... Não podeis ser participantes... Isso quer dizer que participar da idolatria, comer sacrificado a ídolo, sabendo que é sacrificado a ídolo, faz você participante dos demônios e participante da ceia. Como pode uma pessoa participar de duas mesas? Isso contamina o nosso espírito. As obras da carne contaminam a carne, as espirituais, o espírito. Um espírito contaminado pela idolatria, pelo consagrado ao ídolo, não pode adorar a Deus. Me desculpa, não vai conseguir. E diz o verso 23, porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Paulo vai mais fundo. Não basta ser permitido. Todo mundo faz. Esse todo mundo faz é um veneno. Todo mundo come, todo mundo faz, todo mundo usa, todo mundo tem. Todas as coisas me são lícitas. Em outra tradução, mas nem todas as coisas me convêm. A um santo, nem todas as coisas convêm. Ao duplo, aquele que entra aqui só para fazer número, tudo pode convir. Mas para um santo, nem todas as coisas convêm. E você sabe o que não convém, porque o Espírito fala com você. Sabe por quê? Porque ele tem ciúme de você. E esse ciúme não é o da posse, da proibição. É o do cuidado, é o do falar doce, é o do convencer pelo murmurar no ouvido, no Espírito. Ele sussurra para mim quando eu estou fazendo errado. Ele tem ciúme de mim. Sabe por quê? Ele me quer santa. Ele está me preparando para encontrar com Jesus. A função dele na igreja é preparar a noiva do Cordeiro. A noiva é sem mácula, sem ruga, vestida de branco, adornada de joias, que são os dons espirituais. A noiva de Jesus tem diadema de glória, ela tem roupas brancas. A noiva de Jesus somos nós. A função do Espírito aqui e em você é preparar você para o arrebatamento. Amém ou não amém? Então, o crente tem que saber o seu lugar e ser separado para o serviço de Deus. Ah, por que Deus não me usa? Usa o irmão, usa a irmã. Olha, chegou ontem. Deixa eu ver que oração, tá bom. Olha, mais novo do que eu, Deus usa eu, usa ele. Porque ele está cheio de entusiasmo. Ele já entregou tudo. Mas ele não vive como eu, não jejuou 21 dias. Grande coisa. Ele não jejuou, mas está quebrantado, está entregue. Será que você jejua mesmo? Será que você se entrega mesmo? Ou só cumpre tabela? Será que Deus não vê que você não faz o que devia fazer? O que diz para todo mundo, em alto e bom som, que está fazendo e não faz? Nós vivemos num mundo, deixa eu botar aqui a finalização, marcado, manchado por milhares de anos, de vida de pecado, de prática de imundície, de prática de separação. Nós vivemos nesta cidade rodeado de violência. Na sua rua, no seu bairro, já aconteceu cenas de violência. Alguém morto na calçada, uma família desunida, uma família com filhos drogados. Hoje em dia, quase toda família tem um drogado, um viciado, um adúltero, um roubador. A coisa está feia. Nós vivemos nessa cidade cheia de pornografia, de imundície, desonestidade, corrupção, falsas religiões. Nós vivemos num lugar desse. E Deus não pretende nos tirar daqui para um lugar santo, para não viver com eles. É aqui o nosso lugar.
Quando Jesus esteve no Monte da Transfiguração, que eu vi de longe quando estive lá em Jerusalém, ele mostrou, lá foi o Monte da Transfiguração. Jesus esteve com os seus discípulos. A glória que veio ali foi tremenda. Os discípulos ficaram com as pernas bambas, de tanta glória que viram. E depois logo disseram, Senhor, vamos dar um jeito na nossa vida? Vamos resolver agora aqui. Vamos fazer umas tendas aqui, vamos ficar aqui mesmo. A gente come frutinha, a gente arranca a raiz, a gente desce lá embaixo pegar uns peixinhos, vamos viver aqui. Porque é bom demais aqui tem glória. O Senhor falou, não, é lá embaixo. É no meio dos pecadores que você vai mostrar a glória. É no meio dos pecadores que você vai mostrar a diferença entre ser santo e ser pecador. É no meio dos pecadores que você tem valor. Nunca foi fácil viver em santidade. A gente diz, mas se fosse 50 anos atrás, era fácil viver em santidade. Não era, porque eu nasci há 50 anos atrás. Eu tenho quase isso de fé. Nunca foi fácil dar testemunho de Cristo. Cada tempo tem as suas dificuldades. Não foi fácil no tempo dos cristãos primitivos. Eles davam a vida nas arenas. Eles eram perseguidos pelos imperadores. Não foi fácil. Não foi fácil na Idade Média, onde a escritura era tirada, onde a mentira era pregada. Não foi fácil se levantar contra o papado. Não foi fácil se levantar contra a heresia e pagar com a vida. Não foi fácil na reforma. Aqueles que queriam a reforma passaram perseguição. As classes de evangelismo, as classes de estudo bíblico eram apedrejados a mandado de Roma. Nunca foi fácil ser santo. Nunca foi fácil separar. Não é fácil hoje também. Se você está esperando as coisas ficarem fáceis para ser santo e agradar a Deus, nunca você alcançará o objetivo. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 2, 21 e nós encerramos aqui. É lindo o que Pedro escreveu. Ele vivia debaixo da condenação do império. Ele tinha que estimular os crentes a permanecerem, porque muitos estavam morrendo. Vá para a história, você vai descobrir isso. Eram anos de perseguição. E ele diz para os crentes em 1 Pedro 2, 21. Vamos ler na Bíblia de vocês. Deixa eu achar aqui, eu tenho a Bíblia lá, NVI, e eu gosto demais. Aí eu boto aqui e me arrependo. Pedro, aqui para frente. 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 21, olha que lindo esse texto. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais o quê? As suas pisadas. Pisa onde ele pisou. Para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Amém? Nós somos dele. Ele deu exemplo de santidade. Nós temos que ser santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Às vezes as mulheres têm que fazer comida para o resto da família, é um sacrifício a mais, mas o galardão é maior também. Amém? Deus os abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus.